Oi, pessoal, tudo bem? Iniciando aí mais um bate-papo para o nosso canal Café e Política. E hoje, meus queridos, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre todo esse embate que vem acontecendo aí do presidente da Câmara, na verdade do Legislativo como um todo, né? Não só o presidente da Câmara, o presidente do Senado também, mas principalmente o presidente da Câmara e o líder do Executivo, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Quem acompanhou meus últimos vídeos aí viu que eu comentei sobre uma última entrevista que o presidente da República deu, que cobrou mais veementemente o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e também a resposta dele, né, um outro vídeo que eu fiz comentando sobre a resposta do Rodrigo Maia. Mas a verdade, meus queridos, é que se a gente for aprofundar um pouquinho essa história, a gente vai ver que existe todo um contexto que precisa ser realmente lembrado, né, explanado. A primeira coisa que a gente não pode esquecer, a gente tem que ser justo, né, é que o presidente da Câmara foi reeleito com o apoio do presidente da República, né? Ou seja, o presidente sabia, ou pelo menos deveria saber, com quem estava lidando, com quem ele iria negociar as pautas aí que acabam passando, que devem passar pela Câmara, certo? Outra questão que é importante de lembrar, meus queridos, né, é que aí vamos colocar aí em torno de 30, talvez um pouco mais, 45 dias atrás, houve uma manifestação, né, pedindo o fechamento do Congresso. E o presidente foi ao encontro dessa manifestação. Não sei se vocês lembram que foi bem naquele momento que estava começando o isolamento total, e aí as pessoas criticaram muito que ele aproximou, abraçou os seus eleitores, e foi uma crítica muito grande nesse sentido. No entanto, né, acabou abafando um pouco pela questão do isolamento, mas houve aí também uma série de questionamentos por parte do judiciário e mesmo dos líderes do legislativo, o senador Davi Alcolumbre e o deputado Rodrigo Maia, no sentido de questionar, né, um presidente eleito democraticamente pelo fechamento do Congresso. Bom, a verdade é que ele em nenhum momento anunciou que era a favor do fechamento do Congresso. No entanto, ele foi ao encontro de uma manifestação que pleiteava, dentre outras coisas, isso. Então, ficou aquela coisa no ar, né? Eu imagino, particularmente, meus queridos, né, que foram realmente, primeiro, em relação à eleição do Rodrigo Maia. Eu acredito que o grande erro do governo foi o quê? Eleger dois líderes do Legislativo, o senador Davi Alcolumbre, no Senado, obviamente, e na Câmara o deputado Rodrigo Maia do mesmo partido, né? Isso permite que haja um conchavo, uma união muito grande. Dois líderes do mesmo partido acabam sendo muito fortes no processo democrático. Então eu acredito que esse tenha sido o primeiro grande erro no sentido político, né, por parte do governo. O segundo erro realmente foi se posicionar dessa forma, por mais que você seja a favor, como líder do executivo, você não pode demonstrar isso publicamente, porque realmente pode gerar um desconforto e gera um desrespeito por parte do processo democrático com os líderes dos demais poderes. Bom, meus queridos, mas a questão é a seguinte, né? Isso não isenta em nenhum momento as ações ou as formas de agir ou as omissões por parte desses líderes do legislativo. No que pese existam esses erros do presidente, na minha opinião, eu acredito que você, de qualquer forma, você tem que trabalhar pelo povo, né? E não é isso que vem acontecendo. Vale dizer, né, que o Davi Alcolumbre também foi eleito com o apoio da presidência da República, do Executivo, mas a gente não vê a dedicação por parte do Legislativo, seja no Senado, seja na Câmara, que se faz necessária. A grande reclamação, né, do presidente, por exemplo, nesse momento, diz respeito ao quê? A negociação por parte do auxílio que os estados estão pedindo. Os estados estão pedindo auxílio e a proposta da Câmara é praticamente assinar um cheque em branco para os estados. E alguém vai ter que pagar essa conta. E o estado não tem grana, né? O governo federal não tem grana para bancar isso. Ou seja, vai quebrar. O governo federal ele pede, né, um
um retorno, né, sobre isso, ou seja, uma contrapartida, melhor dizendo, através de impostos como o ISS, como o ICMS. Justo, né? Porque a gente precisa que isso seja devolvido mesmo que de forma gradativa. E aí gera impasse, porque o presidente da Câmara está dizendo que na verdade é uma forma de protesto contra o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, por questões políticas que vem acontecendo agora. O que, no meu entender, não é verdade. Outro aspecto fundamental que a gente não pode esquecer, meus queridos, é a negativa por parte da Câmara em direcionar os investimentos do fundo eleitoral para o combate à pandemia. Isso, ele ultrapassa qualquer tipo de negociação política e deveria sim ser direcionado. Quantos mil respiradores poderiam ser comprados, quantos hospitais nós poderíamos desenvolver, quantos materiais de proteção poderiam ser comprados, né? Então, esse é um grande questionamento que precisa ser feito também. Ainda, né, o presidente Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele, depois desse último, né, desentendimento aí entre o presidente da Câmara e o presidente da República, ele simplesmente tirou de pauta a MP do Verde e Amarelo, que ia beneficiar pelo menos 1.800.000 jovens aí que estão desempregados. E o grande problema disso é o seguinte: essa MP amanhã caduca, ou seja, o governo vai ter que apresentar de novo por um simples jogo político. Então, meus queridos, né, a impressão que fica é o seguinte: o presidente da República, ele é truculento sim, ele tem dificuldade na comunicação no que diz respeito à mídia e também em relação aos poderes. No entanto, eu não vejo nenhum tipo de má intenção nesse sentido. O que eu, sinceramente, vejo na contrapartida por parte do Legislativo. Né? A gente vê aí um presidente do Senado e um presidente da Câmara extremamente bonzinhos para a mídia, mas que demonstram aí nos bastidores estarem realmente de conchavo com os governadores, e a impressão que dá realmente é de que eles querem o quê? Derrubar o governo Bolsonaro. Ou ainda, se não derrubar antes das eleições, criar um cenário tão negativo economicamente que vai acabar o quê? Vai acabar que ele não vai conseguir se eleger, porque as pessoas daqui a um tempo vão esquecer desse processo de uma forma geral, de todos esses erros, e vão querer o quê? Dinheiro no bolso, qualidade de vida e assim por diante. Só que aí, meus queridos, aí a conta vai estar chegando, a conta da economia de todas essas negativas da Câmara e do Senado. Então, fica realmente o alerta aí. Existe, claro, né, ambos os lados precisam flexibilizar no sentido de negociação política. No entanto, eu realmente não vejo a má fé por parte do Poder Executivo que eu estou vendo por parte do Legislativo. Não vou nem entrar no mérito do Judiciário por enquanto aí. Beleza, meus queridos? Bom, essa é a minha opinião. Se você concorda ou se você discorda, deixa aí nos comentários. Se você gostou, compartilhe. Vamos debater a respeito dessa situação do nosso país. Obrigado, um grande abraço, até a próxima. Valeu, galera.